som que vem do céu, chamando os remanescentes pra se levantar. Somos fogo que não se apaga, remanescente. Guardiões da presença que restaura. O tempo é agora. O som do céu está chamando você. O som do céu está chamando você. Oh, oh, oh. O som do céu está chamando você. Há um som que vem. Olá, gente, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do podcast Remanescentes. E nessa tarde, a minha entrevistada vai ser a minha irmã, Cássia Keren, essa mulher de Deus, né? E ela tem mais para falar sobre a vida dela. E nessa tarde nós vamos entrevistar ela para saber mais sobre a vida dela, né? Sobre o que ela pensa sobre a fé, sobre a vida dela cristã. A gente vai estar fazendo perguntas a ela, para ela estar falando mais sobre a vida dela. Amém, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre a minha vida, sobre a palavra de Deus, e que muitas pessoas venham ser edificadas, né, através desse podcast, através de tudo que vai ser falado aqui. Amém. Nessa tarde, Cássia, eu vou perguntar coisas mais sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, desde a infância até a sua vida agora atual, tá bom? E eu vou começar dando início com como foi a sua infância, o que você tem para falar para as pessoas que vão assistir, para mim que estou aqui também, sobre a sua infância, se ela foi uma infância boa, se ela foi uma infância ruim. Aí você vai estar falando sobre a sua vida. Sim, na minha infância eu tive algumas coisas, que foi a pobreza, problema de saúde, né? E eu era muito tímida. Porém, apesar de todas as limitações, a gente era feliz com o pouco que a gente tinha. E mesmo que a gente, às vezes, não tinha luxos, coisas grandiosas, a gente soube ser feliz. Tanto que quando a gente morou naquela barraca de lona, a gente soube se divertir. A gente não olhava para as dificuldades, a gente olhava pelo que a gente tinha ali, que era a nossa família, que era a gente estar com a nossa fé em Deus. Porque muitas pessoas esperam ter mansões, carros de luxo para ser feliz. Não, mas a felicidade, ela tá na simplicidade das coisas, né? É verdade. E assim, sobre a sua adolescência também, você soube lidar? Ou você teve traumas, ou foi difícil pra você? Como que foi a sua adolescência? Eu acredito que a adolescência, como a gente está se descobrindo, é um pouco traumático, porque é a fase que você ouve nãos, né, de todas as partes, porque é uma fase que você ainda tá amadurecendo em todas as partes. Então você leva fora de namoradinho, você leva fora de oportunidades, você leva fora de tudo, porque ali é a fase que você tá se descobrindo, né? Mas essa fase não define a nossa vida, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu levei um fora do namorado, então nunca vou encontrar uma pessoa boa, ou eu levei um não nessa oportunidade, então nunca vou parar por aqui. Vou parar por aqui, não vai ter nada de bom pra mim. Não, a gente precisa entender que a adolescência, ela é uma fase que a gente está se descobrindo. E às vezes aquilo não deu certo naquela hora, porque daqui uns anos a nossa cabeça é outra e aquilo já não faz mais sentido, né? Então, hoje eu vejo que tudo quando Deus faz, até o não dele, é positivo pra gente. Uhum. E também eu queria fazer uma pergunta pra você, que como você já tá mais hoje em dia uma mulher, né, mas já passou por essas fases. Na igreja mesmo, hoje em dia, a gente, às vezes lidar com muitos jovens que, são muito difíceis. Às vezes a gente vai conversar, aconselhar, eles não querem ouvir. Às vezes é um namoro que às vezes a gente não quer para aquela pessoa que a gente tá vendo que não vai ser um futuro bom para aquela pessoa. E às vezes a gente aconselha e a pessoa não gosta. E eu queria perguntar pra você.
que quando você foi assim, pra quase casar, que você foi escolher o seu parceiro, que você foi difícil assim pra ouvir conselhos, se você pensou mais assim no que você ia fazer do seu futuro, com a pessoa que você ia se casar, ou se não, se você acha assim que não tem nada a ver, que às vezes a gente pode orar, que Deus vai mandar qualquer pessoa e a gente vai dar certo. Olha, respondendo primeiramente sua pergunta sobre os jovens de hoje, primeiro que hoje eu aprendo que a liderança ela não tem responsabilidade 100% na vida do jovem. Porque às vezes você ensina dentro da palavra, explica. Porém, se o jovem não tem uma base dentro de casa, que ensine, porque às vezes assim, ó, tem jovens que tem dentro da igreja, que não obedece o pai e a mãe. Ele não vai obedecer uma liderança. Né? Ele não vai obedecer uma pessoa que, tipo assim, que não tenha poder sobre a vida dele. Então, isso é os pais que têm que resolver. Agora, questão assim de casamento, eu tinha vontade, assim, que meu esposo primeiro fosse da igreja, servisse ao Senhor, que ele fosse mais velho do que eu, porque eu era muito imatura, né, na minha adolescência, e também que ele fosse trabalhador porque hoje eu vejo que as pessoas elas olham mais pro poder aquisitivo da pessoa. Se a pessoa é rica, se a pessoa tem um carrão e tal. Não. Então, eu tinha algumas coisas que eu pedi pro Senhor, né? Eu não tive pressa para casar, porque hoje as pessoas têm muita pressa, né? Então, assim, só que tudo que você faz na pressa tem uma consequência. E por eu ver, igual meu pai sempre orando por mulheres que o marido estava afastado, passando por lutas no casamento, então meio que eu me blindava. Eu falava assim, não, quando eu casar eu vou ser exigente, porque eu vejo essas mulheres passar por lutas dentro do casamento, eu não quero isso pra mim. Porém, mesmo às vezes você orando, vai passar por conflitos porque são pessoas diferentes e não tem como. Mas se você e o seu esposo sonhar juntos e crescer juntos, igual eu, quando de casar, eu não tinha sonhos assim, o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tinha. Fui descobrir agora, para os 30 anos, igual o que eu quero. Eu acho que às vezes também não compensa a gente ficar planejando, porque depois é totalmente diferente. Sim. Né? Eu também planejava muito, mas eu vejo que hoje em dia, realmente, não adianta a gente fazer um planejamento, porque o nosso futuro só Deus sabe. Só Deus que vai acontecer. E realmente eu fiz essa pergunta dos jovens, porque você tá assim com o trabalho dos jovens na igreja, né? Pra saber o seu posicionamento sobre isso também, que é muito bom. E assim, hoje em dia você já está casada, graças a Deus, né? E como assim que você define a sua vida hoje atual, que você tá vivendo? E eu falo em questão de casamento, em questão de ministério, em questão de tudo. Olha, hoje assim, hoje eu coloco meu casamento, minha casa acima de tudo. Porque uma vez eu falei em outro podcast que eu participei sobre isso, que o primeiro ministério da gente é a casa da gente. Verdade. Eu não concordo da pessoa sair todos os dias da semana para longe e não fazer parte da vida do seu filho, não fazer parte da infância do seu filho, não ir ver uma apresentação dele na escola, não ver como que ele está indo na escola, ver o crescimento, né? Porque depois acontece uma tragédia familiar, que a criança morre ou que a criança vai para o mundo e tal. E também hoje em dia tem muito esse negócio de ansiedade, essas coisas que os filhos também estão dando muitas pessoas têm perdido os filhos para depressão. Então não adianta você, porque hoje muitas pessoas que cantam, que pregam, vamos ser bem sinceros, eles fazem isso por dinheiro. Eles não cantam e pregam por amor a almas. Porque se fosse assim, os cantores iriam para igrejas pequenas, iriam para favelas, iriam para os lugares onde mais precisam. Mas não, as pessoas hoje querem shows, querem igreja grande, onde paga mais. E eu vejo assim que eles estão trocando família por dinheiro, família por fama. Você tem um trabalho e tal, e vez em outra você viajar, mas que a sua família pode estar indo com você, ótimo, maravilhoso, mas você deixar sua casa 7 dias da semana para dizer que está fazendo a obra de Deus, mas
sinceramente, não está fazendo a obra de Deus. Para mim, você está a deixando o desejar. seu bem mais precioso, porque, igual o apóstolo Paulo, ele viajava, mas ele não era casado. Jesus, ele fazia a obra, mas ele não era casado. Então, quem casou, quem tem filhos, tem que priorizar esposa, marido e filhos, né? Então, hoje, antes de eu casar, meu sonho era fazer a obra viajando, igual esses cantores fazem. Só que hoje minhas prioridades mudaram. Hoje eu quero crescer para eu poder dar um futuro bom para os meus filhos, poder estar com eles, ter minha liberdade financeira sem eu ter que sacrificar o meu momento com eles. É verdade, tá certinho mesmo. E também, eu creio assim que, para as pessoas que estão assistindo, que você também ainda não realizou o desejo de ser mãe, né? E como que você lidar com isso? Porque você já vai fazer 30 anos e você tá casada e tudo. Como que você, assim, lidar sobre ainda você não ter sido mãe? Se você tem orado, se você tem, assim... O que você tem feito pra isso acontecer? Que eu creio que na hora certa vai acontecer. Sim, eu procuro, assim, me apegar. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque muitas pessoas cobram, né? Quando você é solteira, quando vai casar. Quando você casar, quando vem os filhos. Porém, isso é muito importante falar. Eu nunca quis colocar um filho no mundo apenas por ter um filho no mundo. Porque hoje muitas pessoas têm 5, 10 filhos e não conseguem nem se alimentar direito, né? Passa muita Filho necessidade. exige do seu tempo, da sua dedicação, do seu dinheiro. Tem gasto. E tal. Tem gastos. Mas, igual eu quero ser mãe, igual eu falo assim, se o Senhor não permitir que eu tenha filhos de forma natural e de forma que não seja natural... Eu pretendo até a adoção. Então, assim, independente do que aconteça, eu quero ser mãe. Não... Porque hoje o mundo, ele é contra as pessoas, contra a família. É verdade. Parece que quando você fala assim que quer ter filhos, que quer ter uma família, parece que é contraditório, né? O inimigo, ele faz de tudo assim pra não acontecer. Porque hoje quase ninguém quer ter, né? Às vezes tem um filho ou poucos filhos, mas a família, ela é um dom de Deus, desde que você tenha preparo financeiro, preparo mental, espiritual para você colocar um filho no mundo. Mas assim, independente de como seja, eu quero ter meus filhos porque eu falo, Senhor, eu não quero filhos para mim, eu quero filhos que vão te servir, que vão honrar na tua casa, que vão ser filhos do Senhor. E eu falo que se eu sou uma pessoa muito aberta, se Deus não me der filhos naturais, eu adoto, entendeu? Eu quero ser mãe, não importa como seja, da forma que seja, porque ninguém é mais mãe ou menos mãe porque gerou, porque não gerou, porque você vê muitas pessoas que geram e não cuida e jogam fora, então assim... Mas Deus, ele tem esse sonho para todas as pessoas. E se às vezes Deus não te deu condições de gerar, pense na adoção, porque o Senhor nos adotou, né? O Senhor nos deu, Deus nos chamou. Nós nem merecíamos a graça do Senhor, mas ele nos adotou. Então, independente de qualquer forma, né? O Senhor, ele nos dá a oportunidade. Certinho esse seu pensamento. E também... Eu acho que pra finalizar, eu acho que eu só tenho mais uma pergunta pra fazer, só se é algum assunto que você falar e eu pegar o gatilho. Tá. Né? Mas assim, você criou também o grupo Remanescente, né? E eu queria que você explicasse como que Deus te deu esse grupo, em qual inspiração você pegou, né? Às vezes você se inspirou em alguma parte da Bíblia, alguma coisa. O que te ajudou, te impulsionou a criar esse grupo? Olha, o grupo Remanescentes, assim, eu sempre quis, você sabe que a gente veio de uma família humilde, a gente nunca teve condições de fazer muitas coisas por conta da condição financeira da nossa família. Então, o Remanescentes, ele é um grupo que Deus falou assim, vamos unir as forças, né? E vamos unir as forças e vamos atingir esse povo que está chegando agora. Igual a gente, eu quero ter vários projetos nas redes sociais dentro desse grupo, com os podcasts, os vídeos na internet, projetos que vai levantar outras pessoas também.
E assim, porque os remanescentes são os últimos, né, que Deus vai chamar para apregoar a palavra. E hoje Deus tem colocado a internet como um campo missionário. Às vezes Deus não vai me levar para um outro país para me pregar, mas a internet hoje ela é um campo missionário. Então, se nós somos escolhidos do Senhor, nós somos os remanescentes da última hora, nós vamos utilizar esse campo missionário para falar da palavra do Senhor de todas as formas possíveis. Porque hoje muitas pessoas criticam o uso da internet, só que assim, quem critica, como que eu posso dizer, não sabe o poder que ela tem. Né? Tem pessoas que não sabem usar. E às vezes também a pessoa utiliza de forma errada, vendendo jogos de tigrinho, mostrando o corpo, sensualizando, fazendo coisas que não devem, fazendo tudo por likes. Mas hoje, para quem prega a palavra do Senhor, para quem está em outro país, às vezes, para quem está em outros lugares, assim, é gratificante. E eu creio que Deus vai crescer, não só esse podcast, mas tudo que o Grupo Remanescentes for criar, porque tudo que você coloca, propósito, jejum, oração, corre bem. Dá certo. Não tem como dar errado. E tipo assim, eu quero falar pra você que às vezes está aí na sua casa, sem saber como utilizar as redes sociais, acompanhe o Grupo Remanescentes, porque a gente vai lançar coisas que não vai só crescer o grupo, mas que vai ajudar você também, que quer crescer na internet, que quer levar a sua mensagem para além. A gente quer ajudar pessoas também. Então, nós como servos de Deus, a palavra do Senhor fala que nos últimos dias muitos pregaram a palavra de várias maneiras, e a Bíblia fala que não importa a forma que será pregada, o importante é que seja pregada a palavra. Então, quando alguém critica, mulher não pode pregar, quando alguém critica, rede social é do diabo, e quantas pessoas estão perdendo tempo falando que uma coisa é do diabo, em vez de mudar a mentalidade e falar assim, não, eu vou utilizar, já que está todo mundo usando de forma errada, eu vou usar da forma certa. Eu quero evangelizar, eu quero levar pessoas a Deus. Não tem como Deus não abençoar, né? Amém. Então é isso, gente. Vamos estar finalizando mais um podcast, né? Com a nossa irmã Cássia. E eu agradeço a todos desde já. Que você possa curtir, compartilhar, comentar. Deixe seu comentário pra gente saber, né? Se você está gostando, o que vocês acham sobre as perguntas que foram feitas aqui também na vida de vocês. E eu agradeço a todos.